Olá para você que está assistindo e ouvindo mais um episódio aqui do Pode Ser Café. Depois de um breve espaço sem podcast, a gente está voltando aqui. Estou voltando com uma pessoa bem legal que eu conheci numa viagem que eu fiz. Fui conhecer Joinville nesse espaço que estava sem podcast aqui. Conheci o Yuri lá, te bateu um papo, conversamos pra caramba, comemos pra caramba também, né, cara? E resolvi trazer ele aqui para poder bater um papo com vocês também, para falar um pouquinho sobre a experiência dele, sobre o trabalho dele, a trajetória dele, sobre a vida dele também. Cara, se apresenta, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, pessoal do Pode Ser Café? Sou Yuri, tenho 30 anos, moro atualmente na cidade de São Paulo, capital, mas já morei aí em outros cantos do Brasil também. Sou do litoral de São Paulo, da cidade de Praia Grande, e morei também na cidade do Rio de Janeiro quando fiz a faculdade. Boa. Atualmente, eu sou roteirista e produtor de conteúdo, né? Atuando principalmente com projetos de não ficção, formatos, reality shows e também com conteúdo para marcas, brand content, ações que integram as marcas, né, dentro da programação de plataformas de streaming, TV, enfim, um conteúdo multiplataforma. Perfeito, cara, perfeito. Bom, antes da gente começar a bater um papo aqui, eu queria convidar a galera para poder se inscrever no canal. Eu acho muito legal isso daqui. Ó, pra galera curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que aí ajuda bastante a gente. E se você tá no Spotify, você tem como ativar o sininho, salvar esse conteúdo também, que ajuda bastante a gente. Cara, eu sempre começo os episódios com uma pergunta que é muito específica, e eu não mando ela no roteiro. É sempre assim, eu não mando ela no roteiro para pegar a pessoa de surpresa, tá? E, cara, a minha perguntinha para você eu tô vendo um SBT ali embaixo, e eu queria saber, você é amigo do Silvio Santos? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Você é amigo do Silvio? Já viu o Silvio? Enfim, é muito comum. Ainda não vi o Silvio, né? Já vi vários outros talentos da casa. Acho que o momento, né, do Silvio já pela Uhum. idade, por tudo que ele já contribuiu aí para a comunicação, é um momento em que ele está mais recolhido, né? Eventualmente grava alguma coisa, mas nunca vi não e não sei qual seria a reação, né? Sou um SBTista, assim, raiz desde criança, então fico imaginando como é que seria lidar aí com essa situação. Mas ele é tipo uma lenda lá dentro, tipo assim, ó, o Silvio tá vindo, o Silvio vai vir aqui hoje. Tem essa aura em volta dele aí? Eu acho que tem, mas hoje a gente vive um momento diferente mesmo, né? Eu acho que é uma passagem Uhum. de bastão do programa dele, né, para a filha como apresentadora, as decisões também, né, sendo divididas, então a CEO e outras pessoas, né, no comando do grupo Silvio Santos e também da emissora já vão fazendo um pouco, né, essa passagem de bastão, mas existe sim, assim, a figura do Silvio, as referências, né, toda a decoração, tudo que está no entorno do programa remete mesmo à figura, ao legado e ao carinho que o Silvio tem ali na empresa. Maravilha. Cara, me conta um pouquinho então dos projetos que você já trabalhou, onde você já trabalhou, sua trajetória profissional aí, pra gente iniciar esse papo conhecendo um pouquinho mais sobre você, pode ser? Legal, perfeito, Matheus. A minha formação, né, ela é na área de publicidade e propaganda, apesar da minha universidade, né, eu fiz comunicação na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela tem um ciclo básico comum, né, de 1 ano e meio, e então todo mundo que cursa comunicação, antes de ir para as habilitações e para as áreas, faz quase metade do curso, né, da graduação de 4 anos Uhum. junto. Então a gente sai como bacharel em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, ou rádio, TV, jornalismo ou produção editorial. E aí, nesse tempo da graduação e também um tempo da minha carreira profissional, eu fiquei mais alocado na área de marketing de conteúdo, produção de conteúdo para comunicação política eleitoral, campanhas de terceiro setor e sociedade civil. E aí, depois de um tempo, eu construí essa migração de carreira para o audiovisual, né? E aí, o meu primeiro projeto foi no SBT, que foi um reality show de uma segunda temporada, né? Que era um formato da Discovery lá fora, chamado Mestres da Sabotagem. O SBT fez uma primeira temporada e numa segunda temporada, já com um novo nome, que era Cozinhe Se Puder, Mestres da Sabotagem. Foi o primeiro reality que eu contribuí. Então, ainda um pouco na produção, né? Assistente de produção, que é onde geralmente muita gente começa no audiovisual,
mas já ficando um pouco mais no switcher, né, que é a sala onde você tem as telas, você consegue acompanhar toda a gravação, então me aproximando do conteúdo, e foi o primeiro formato que eu fiz lá na casa. Depois, eu fiz já na área de assistente de roteiro e depois me tornando roteirista do projeto, eu fiz o Bake Off Brasil, né, que é um projeto que era gravado com 3 realities, 3 programas, né, ao mesmo tempo. O Bake Off Brasil Mão na Massa primeiro, o Bake Off Brasil Cereja do Bolo acompanhando o reality show Mão na Massa, com a competição com os confeiteiros, e por fim, o Bake Off Brasil Celebridades. Eu fiquei alocado no Bake Off Cereja do Bolo, que é um spin-off, né, do universo do Bake Off, uma espécie de video show do Bake Off, como eu gosto de brincar, com dinâmicas com os eliminados, quadros de receitas, esquetes de humor, e ali eu fiquei primeiro como assistente de conteúdo, depois a equipe se reconfigurou e eu fiquei como roteirista aí do projeto. Em seguida, também no SBT, eu estava num projeto que era também um formato do SBT em parceria com a Discovery, assim como o Cozinhe Se Puder e o Bake Off Brasil, né? O Bake Off é exibido pela Discovery, mas é um formato da BBC de Londres. E aí, encerrando o Bake Off, depois eu fui para um projeto que era um docu-reality, com a temática familiar. A gente ficou 3 meses roteirizando, e esse foi um projeto que não foi ao ar, não foi gravado. Isso é muito comum no audiovisual, em projetos de ficção, de não ficção. Muitas vezes a gente tem um processo de pesquisa, de adaptação do formato, de roteirização, mas nem sempre por questão de produção, de escolhas artísticas das plataformas, dos veículos, nem sempre eles são veiculados, né? Tanto o Cozinha Se Puder... Nesse caso aí, especificamente, que você fez, vocês fizeram 3 meses de projeto, só recapitulando aqui, porque eu achei bem louco. 3 meses de projeto, onde teve pesquisa, teve toda a estruturação de como seria esse projeto, e ele não saiu nada dele, não foi feito produção dele de fato nenhuma. A gente já tinha o nosso elenco, os participantes desse docu-reality, quem que a gente ia acompanhar, as instalações, já tinha pensado a pauta, né, de alguns episódios de tudo isso, mas muitas vezes por escolhas artísticas, algumas indisponibilidades de produção, acaba não acontecendo. Então, nesse caso, ele não foi gravado mesmo. Isso é comum, assim, séries de ficção, documentários, muitas vezes a gente pesquisa, produz, mas nem sempre é gravado de fato. Então, eu geralmente não falo muito, né, a temática e tal, mas sempre conto porque também é uma experiência, você pesquisa, você troca com um time legal. E aí foi o terceiro projeto seguido que eu fiz no SBT, e depois dei uma pausa, né? De lá, eu fui para a Teleimage, né, que é a produtora que faz os realities de confinamento da Record. Então, fiz a primeira temporada da Grande Conquista no time de conteúdo, e depois fiz a 15ª temporada da Fazenda, né? O segundo maior reality de confinamento do país, enfim, rende muitos memes, né? Tem muitos personagens populares, enfim, um reality que é de confinamento, mas também é aberto, né? Você tem o trato dos animais, você vê o pôr do sol, enfim, e ter feito um reality que eu assistia, né? Desde que estava na escola, enfim. Lá eu fiquei no Switcher com produção de conteúdo, acompanhando em tempo real tudo que acontecia, e foi uma experiência muito bacana. Depois da Fazenda, volto para o SBT para o Tá Na Hora, né, com a reformulação da grade do SBT, focando, por um lado, em novos talentos digitais, influenciadores, né, trazendo esses talentos e também o público deles para casa, e de outro lado, focando em mais tempo de ao vivo, né, a televisão aberta, tendo essa importância daquilo que está acontecendo, do hard news, do conteúdo ali quente, né? Então eu fui para o Tá Na Hora, que é um programa, uma revista eletrônica popular, e ali tinha alguns talentos do humor, né? A Márcia Fu, que eu já conhecia da Fazenda, o Toninho Tornado, enfim, e outros repórteres dando esse ar de uma revista mais popular, ao mesmo tempo que tem essa prestação de serviço. Lá eu fiquei com pauta, roteiro, produção de externas, foi uma experiência bem bacana, e fiquei lá até algum tempinho atrás, para depois migrar para o SBT Solutions, que é o setor que eu estou hoje, que é de desenvolvimento de soluções integradas para as marcas. Então, ações de brand content, conteúdo que integra todas as marcas, enfim, dentro da programação, de uma forma que faça sentido para o cliente, que faça sentido para o universo daquele programa, e aí a gente desenvolve, pensa essas ações, enfim. É um time focado só nisso.
Boa, cara, boa, muito foda. Duas coisas. Na sua fala lá atrás, eu achei muito legal essa ideia de. Muito legal, não, achei muito louco, né? O fato de um projeto ele poder não sair do papel, e você falou que isso é comum. Para mim era tipo assim, pô, pensamos nisso daqui, isso daqui foi aprovado, foi validado, foi liberado, vai ter pelo menos uma temporada, vai ter pelo menos o piloto. Para mim era assim, entendeu? Era tipo assim, fizemos até aqui, isso vai acontecer. Eu não sabia que era normal realmente não sair do papel, então deve ter muito projeto que passou por isso, muito projeto legal que não saiu do papel. Sim, sim, muitas vezes o piloto é gravado, muitas vezes você escreve uma segunda temporada e aí ela não é gravada, uma primeira temporada sim. Claro, todos os profissionais são remunerados, né, por esse Uhum. tempo, e muitas vezes você tem uma equipe não só de roteiro, mas de produção, pensando nas locações, as externas, e todo esse time está alocado, é remunerado por isso, mas nem sempre esses projetos de fato são efetivados. Doideira. Cara, você falou sobre estar no Switcher, né? Primeiro, o que é o Switcher, cara? A primeira experiência que eu tive de Switcher já foi em reality, mas um reality, um talent show, um reality que tenha um pouco menos episódios, menos participantes, como um Masterchef, um Cozinha Se Puder, um Bake Off, ele é um pouquinho menor, você tem algumas telas para acompanhar, e você tem um Switcher maior como o da Fazenda. O Switcher é a sala que tem um monte de telas, telões de televisão, que vai te dando o retorno de todas as câmeras daquela gravação. Todos os microfones, todos os áudios, tudo aquilo que está acontecendo. E ali fica o diretor, alguém ligado ao roteiro e conteúdo, o que a gente chama de DTV, que é o diretor de TV e imagem, que vai cortando e selecionando cada uma dessas imagens para ir construindo o episódio. É ali que tudo acontece mesmo. Então, todo programa de TV tem um switcher e dali o diretor e a equipe vai acompanhando com os fones, ouvindo todos os áudios e acompanhando todas as câmeras. Você falou sobre o ao vivo, né, cara? Quando você tava trabalhando com essa pegada do ao vivo, não dá um medo de, tipo assim, pô, você fazer alguma coisa errada, você fazer algo, esquecer de anotar alguma coisa ali, deixar passar alguma coisa, não dá um medo assim, não? Sim, sim. É uma mistura de um medo com uma emoção, porque você vê o programa entrando no ar ao vivo, uma prova da Fazenda, um dia de eliminação, você vai ver acompanhando a audiência que vai reagindo. Isso é bacana, mas tem também esse medo, né? A nossa função no conteúdo, no roteiro, é anotar tudo, é prestar atenção em tudo para contar essas histórias para o público, né? Então, acho que a gente pode depois falar qual é a função do roteiro no reality, mas é isso, é perceber tudo o que acontece para ajudar a contar essa história, quase uma novelinha para o público. Então, quando o conteúdo fica quente, a prova está muito eletrizante, a relação entre os participantes, ou uma briga, alguma coisa assim, você tenta prestar atenção em tudo, em todas as câmeras, em todos os microfones que estão ali com o áudio aberto no seu fone de ouvido, para conseguir contar essa história mesmo para o público. Então, dá esse nervosismo, sim. E é legal também, porque eu fico pensando que, assim, o que a gente vê no compilado no final lá assim, beleza, isso aqui deu meia hora aqui de conteúdo, mas você assistiu 8 horas de conteúdo, 7 horas e meia, no caso, que talvez não tinham nada, né? Rola, rola, num reality de confinamento, mas também nos talent shows, enfim. Você tem muitas horas e muita coisa que não serve, enfim, as pessoas dormindo e elas falando de assuntos que não fazem sentido para o jogo, porque se você tem uma história a ser contada, as conversas, as ações, elas devem ser sobre aquelas relações que são construídas ali. Ninguém Uhum. necessariamente assiste para saber coisas que só aquela pessoa passou, que só ela viveu, de referências que só ela tem. Você não consegue compreender. Então, a gente tem muito essa função de assistir e entender o que faz sentido para o público, porque no final é isso, vai construir VTs pequenos e uma edição de um programa para resumir aquele dia que teve várias horas, né? Então, é um olhar de conteúdo, é um olhar de construção de narrativa que é bem importante. Boa. Cara, voltando um pouquinho na ideia do medo, agora você está com SBT Solutions, né? Você comentou sobre branded content. Cara, então imagino que você tá de SBT, você trabalha com marcas muito grandes. Não dá um friozinho na barriga, aquele voltando à pergunta do medo, né? Esse medinho de trabalhar com marcas muito grandes. Eu acho muito legal. Você conheceu o Bruno Dalu também, né? Eu falei com ele de algo parecido com isso, que ele trabalha na Amazon. Então dá um medo de, pô, você trabalha numa marca muito foda. Então, tudo que você fizer vai ser grandioso. Mas qualquer vírgula que você colocar errado também vai ser levado absurdamente para o negativo. Então, dá esse friozinho também?
Eu acho que dá, mas eu fui fazendo sem perceber. E aí, de repente, durante as reuniões, durante os projetos, você entende que essas marcas são muito importantes, que ou elas são de grupos muito grandes, ou elas têm uma relação afetiva com um público grande. E os programas também, né? Os talentos, os programas da casa, muitas vezes, né? Você está falando de um programa Silvio Santos, você está falando do maior programa de auditório do mundo continuamente, 60 anos na TV, né? Você está falando de um The Noite, é o terceiro maior talk show em exibição no mundo e o maior em língua não inglesa. Enfim, muitas vezes você está falando de programas que estão na vice-liderança de audiência, disputando audiência, e marcas também, né? Então, dá esse medinho, sim. E aí, eu acho que o trabalho em equipe, né? Confiar na equipe junto, todo mundo validar, revisar as coisas. E com o tempo você vai entendendo que sim, a sua experiência, a do seu time, ela é importante, por isso você está ali. Mas sempre dá esse medinho, tanto de validar coisas com as marcas, quanto também com os talentos, com a direção dos programas. Isso é normal, assim. Acho que é legal falar disso para quem está entrando na área, para jovens profissionais, que de alguma forma isso sempre vai estar presente, né? A gente aprende a administrar, mas com certeza bate sim esse medinho. Falando de jovens profissionais, cara, como que foi entrar lá no SBT? Hoje em dia, pensa assim, tem muita gente que assiste aqui, que talvez até acompanha você no LinkedIn, que você às vezes nem conhece, mas que são pessoas que te têm como inspiração para um dia trabalhar onde você está, para passar por algum local que você já passou. Então, como que foi essa trajetória para você entrar no SBT de fato, hoje como SBT Solutions, né? Como que foi estar nesse local de trabalhar com coisas que você assistia, coisas que fizeram parte da sua vida e você talvez sonhava em fazer parte também? Sim, sim. Teve um processo de migração diária para o audiovisual e para o roteiro, então eu entendi que era isso que eu queria fazer, e aí comecei com cursos gratuitos, eventos, enfim, seguir pessoas no LinkedIn, acompanhar, como acho que hoje, né, algumas pessoas me acompanham, mas eu também acompanhava outras pessoas, e aí comecei muito assim, é isso, quando eu falo de assistente de produção, talvez seja um dos primeiros cargos que você tem ali, né? E hoje a TV ela tem uma mecânica de não necessariamente todo mundo ser contratado CLT, então você tem freelas pontuais, né? Essa pejotização do mercado e às vezes Mas é uma onde a carga galera te horária mais. conhece também, né? Desculpa? É onde a galera te conhece também, conhece o seu Exato. trabalho. Exatamente, a galera acaba conhecendo o nosso trabalho por freelas e entregas pontuais. Então, é óbvio você passar por diárias mais longas, às vezes uma remuneração que não faz sentido no começo, mas está ali, mesmo que não seja o cargo, a área que você quer ainda, é fundamental para conhecer a emissora, conhecer pessoas, elas conhecerem o seu trabalho, entender como funciona, ser chamado por uma próxima vez. Então, comigo foi assim. E desde cedo olhar e perceber qual área eu quero, qual área faz mais sentido, e falar para as pessoas, porque a hora que elas quiserem alguém que está começando, mas que quer edição, quer roteiro, quer produção, elas já sabem de você. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas têm vergonha de falar. É importante falar. Mesmo que você queira ser diretor artístico, chefe de roteiro, é importante falar, porque quem está ali construindo as equipes, seja numa emissora, numa produtora, ela vai saber que aquela pessoa quer estar naquela área. E mesmo para começar, é importante. Então, claro, a gente não tem essa resposta de cara e nem sempre a gente está na área que a gente quer. Você vai oscilando, mas identificar e conversar com pessoas mais velhas da área, ir em eventos, eventos gratuitos, eventos online, sair de casa, ouvir outros podcasts, outros vídeos, vai te dando essa referência de, é aqui. Então, é aqui, eu vou ler sobre isso, eu vou procurar pessoas sobre isso. O bom senso é fundamental, entender que as pessoas também têm seu tempo e suas entregas, mas que a gente pode se aproximar. Uma vez identificando em qual área do audiovisual ou da publicidade ou da comunicação você quer seguir, fale sobre isso, poste sobre isso, frequente espaços e consuma conteúdo sobre isso. É muito enriquecedor. Falar com pessoas também da área, pessoas que já conhecem. Cara, eu dou muito isso de dica. Fala com pessoas da área, fala com pessoas de áreas que você quer conhecer, que você quer frequentar, locais que você quer frequentar, não com um quê de interesse, mas com um quê de, pô, eu quero aprender isso, eu quero fazer parte disso, eu posso estar com você, você pode me passar qualquer coisinha que seja, porque essa galera também passou por isso, então essa galera vai se identificar, vai entender e tudo mais. Então, eu acho que é isso, cara, eu acho que você falou tudo aí de
você precisa se colocar nesse local. Eu acho que é isso. Sim, sim. Cara, pode ir? Pode falar? E eu acho que uma segunda etapa, não sei se é porque eu sou meio nerd, assim, mas é legal ter referências das coisas, né? Se você quer ir para o cinema, ou se você quer ir para a publicidade, para o jornalismo, quem foram as pessoas que fizeram isso? Quem veio antes? Os principais veículos? Eu acho que a gente não precisa decorar o nome de tudo, mas mostrar que você teve esse interesse de pesquisar, quem te inspira, ter um repertório sobre a área que você quer seguir, isso faz diferença. As pessoas valorizam muito isso no mercado. Então, é importante assistir vídeos, ler livros, escutar podcasts, enfim. Isso vai te situando um pouco na área. Ninguém precisa saber de tudo e, às vezes, dizer numa mesa de conversa, não vi tal filme, não assisti, mas legal pela dica, é bacana. Porque também a gente falar que sabe de tudo, viu tudo e gosta de tudo, não é verdade. Nem todo conteúdo a gente gosta ou faz sentido pra gente. Mas buscar ter um pouco disso é um diferencial. Sim, e rolou isso no papo que a gente teve no Uber, inclusive, lá em Joinville, né? Você e o Bruno conversando sobre uma pauta que eu não fazia a mínima ideia. Você estava falando sobre era o que mesmo? Sobre o Era um primeiro reality. reality de confinamento mesmo em casa que teve no Brasil e as brigas por formatos, como é que a gente estabeleceu, né, na televisão esse modelo de reality de confinamento. Pois é, e o fato de eu não saber gerou uma dinâmica de conversa ali. Então eu não fazia a mínima ideia. Pô, eu acho que eu devia ter 3 anos, 4 anos. Então não tinha como eu ter visto aquilo, né? Pelo menos não na época. Mas gerou um diálogo ali onde você e o Bruno começaram a compartilhar comigo aqueles conhecimentos e eu compartilhei o que eu conhecia de outras coisas, de outros locais, de outros repertórios. Então, muitas vezes você não saber é bom também. É interessante porque você vai aprender aquilo. Sim, sim, isso é bacana mesmo, não conhecer, até porque você vai situando as outras pessoas de que, olha, tem um corte geracional, nem todo mundo sabe sobre Uhum. isso, vamos revisitar, vamos dar essa referência. Eu acho que é bacana também. Perfeito. Cara, a gente falou bastante um pouquinho de reality aqui agora, né? E falando também um pouquinho de roteiro. E aí, juntar essas duas coisas, para mim, é muito louco. Roteiro e reality. Existe roteiro para reality show? Existe, mas ninguém decora falas, né? As pessoas Aham. acham que quando elas falam, então o reality é combinado, é roteirizado, eu falo, bom, gente, só se um participante de Fazenda e Big Brother decorar o texto dele de 3 meses e lembrar todas as falas por 3 meses, ou ele ir para algum cantinho e decorar esse roteiro e ninguém vê. Não sei como eles fariam isso. Uhum. Mas sim, o reality ele tem roteiro, o texto do apresentador ele é roteirizado, ele é construído junto com a direção e o apresentador lê um TP, ou esse texto vem no ponto, ele decora, as provas e como essas provas funcionam, isso é criado por um time, né, uma equipe de criação, a forma que esses VTs vão contar cada coisa, tem um roteiro de pós-produção que vem a partir de tudo aquilo que a gente anota e observa do ao vivo e passa para os roteiristas de pós-produção para que eles criem o VT, para que montem essas histórias, né? Então, hoje em dia fala-se de formatos não roteirizados ou sem roteiro, tudo vai exigir um roteiro, a ordem que cada coisa vai acontecer, a ordem que cada participante vai votar no outro, o momento que vem o intervalo, o que o apresentador vai falar para aquele que foi eliminado, tudo isso é roteirizado. E ser roteirizado é diferente de ser armado, combinado. Roteirizar é organizar o conteúdo para que ele conte uma história. Perfeito. E assim, vocês não têm um certo controle sobre o que vai ser conversado ali dentro, igual você falou. Ninguém decora a fala, decora o que vai ser falado ali dentro. Mas e se acontecer de algum participante ele, sei lá, falar alguma coisa que não deve, falar alguma marca que não deve? Por exemplo, eu fico muito observando isso, sabe? Eu não sei se você viu, se você viu a abertura das Olimpíadas agora, né? Hoje a gente está gravando dia 30, a gente teve a abertura das Olimpíadas no dia 26, e uma das pessoas que estava sendo entrevistada pelo jornalista da televisão virou e falou assim: Ah, na chuva aqui, depois é só eu tomar um Benalete. E aí eu tô assim, pô, Benalete não pagou um centavo para a emissora para ser mencionada ali. Mas é uma entrevista, então a pessoa não tem controle. Se for acontecer isso dentro do reality, que na teoria é um ambiente da própria emissora, como que funciona isso? Menciona uma marca que Sim. não é uma que está patrocinando, é concorrente. Uhum. Geralmente nos realities, todos eles, os participantes são
avisados, né, do que eles podem ou não podem falar, daquilo que faz sentido, né? Tem marcas, tem pessoas investindo naquele projeto, tem a forma que a emissora pensa, e eventualmente esses avisos sonoros que a gente vê nos realities, alguns até acabam usando demais, mas eles são orientações para os participantes sobre o horário de alguma atividade, ou da medicação que alguém tem que fazer, ou de realizar, né, alguma coisa, mas se eles insistentemente vão falar o nome de alguma marca ou de alguma coisa que não faz sentido, eles também são avisados lá dentro, né? Isso não é uma interferência no programa, mas eles têm um aviso para que cumpram as regras, que eles sabem, e esse conteúdo também não vai entrar nos VTs, né? Na hora que a gente vai construir. Tem ao vivo? Tem ao vivo. Uhum. E aí, no ao vivo, isso vai acontecendo. Mas os participantes, eles sabem, né? E que eles sabem que eu acho que tem uma moeda de troca nos realities que é, se você vai falar demais aquilo que não está nas regras do programa, que não tem interesse do público ver, você vai aparecer menos. E tudo que um participante de reality não quer é aparecer menos, é ter menos tempo de tela, é ser menos visto pelo público, né? Porque depois ele sim vai poder falar de marcas, construir as publis deles aqui fora. Então, num jogo em que todo mundo se ajuda, depois todo mundo ganha também. Uhum. E aí, cara, eu penso muito nisso porque eu acho que eu não conseguiria por causa daquelas marcas que elas têm elas dão um nome para a categoria. Ah, Bombril, Jet Ski, Cotonete, essas coisas eu tenho certeza que eu ia falar assim, tô precisando de um Bombril, tô precisando de um Cotonete, coisas do tipo assim, porque eu acho que já tá no dia a dia, assim, sabe? Mas falando de um caso legal que eu vi, foi de participante falar o nome da marca errada, né? E aí a própria marca foi e usou isso, né? O exemplo de Downy. Downy, a participante, eu nem lembro o nome dela, mas falou Doni. E aí a marca criou uma embalagem com Doni. Então, isso é uma coisa também que eu acho que é muito mais como oportunidade para a marca também. Rola isso muito, né? Eu acho, né? A própria Vigor, com Gil do Vigor, enfim, né? Uhum. Não é um erro, mas é ter esse senso de oportunidade. Eu acho que a marca, quando topa estar no reality show, né? Aquilo que é real, que é mais solto, ela precisa também ter essa soltura, saber brincar um pouco mais com o nome e tal, desde que os valores da marca, aquilo que ela representa, sejam respeitados. Mas eu acho que a marca, quando topa entrar no reality, ela topa um pouco aquilo que é diferente, que é mais solto, né? Com pessoas reais, não com apresentadores, com artistas, né? Então eu acho que tem um pouco disso, é o diferente, né? Uhum. E esse tipo de ação também é pensada por vocês, do tipo um plano de contingência, sei lá, falaram alguma coisa, deu algum problema aqui com a marca relacionada com o programa, vocês ajudam nesse plano de contingência ou isso fica por responsabilidade da marca? Então, eu passei por vários projetos e de formas diferentes, assim. Eu nunca fui entre os peixes grandes que decidem muito sobre isso, mas pelo menos agora no setor que pensa para as marcas, a gente roteiriza e organiza aquilo que não é legal de ser dito. A hora que for roteirizar uma ação, for pensar uma prova, valores que não têm a ver com a marca, ou coisas que a marca não quer mais ser associada porque está se reposicionando. Então, a gente tem um pouco esse processo prévio, né, de para onde olhar, o que evitar. Então, até aí eu chego. Mas eu acho que, como a gente falou no começo, marcas grandes, grandes talentos e grandes emissoras são decisões tomadas por peixes grandes também. Uhum. E tudo isso com a aprovação da própria marca, né? Elas estão dentro de tudo ali no processo. Sim, e também tem o inverso, né? Os talentos, né? Os apresentadores, artistas, enfim, eles também precisam se sentir confortáveis de falar daquela marca, ou se eles já não estão fazendo algum projeto com uma marca daquele mesmo segmento, o que a gente chama de bloqueio, né? Então, muitas vezes ele já está fechado com alguma marca na TV ou no digital, e a gente precisa entender isso também. Se tal marca quer ser associada com tal talento ou com tal programa, se o programa não é popular demais, se não é sofisticado demais, se não tem um público muito jovem ou muito mais experiente, enfim. E também o talento, né? Muitas vezes ele já está associado, né? Hoje em dia a gente tem um monte de casas de apostas e bets, muitas vezes cada um deles já está com uma delas ou outras marcas de cosmético, de viagens, né? Ou mesmo alguma plataforma de streaming, ele já tem um conteúdo fechado, então entender tudo isso para oferecer algo que fique confortável para todos os lados, né?
Uhum, perfeito. E, cara, a gente falou bastante do ao vivo ali também. Como que é esse bastidor de uma produção que é real time? Então, tá acontecendo e nós estamos trabalhando aqui na hora para aquilo que o público tá vendo. Talvez tenha um delay ali, sei lá, 10 segundos, 5 segundos, mas na teoria é ao vivo mesmo. Como que é Uhum. essa produção do tipo, não pode errar? O reality de confinamento, por exemplo, né, que é ao vivo, ele tem as provas e as votações. Então, a gente vai acompanhando, né, a direção tem o ponto com todos eles, as provas são treinadas antes, né? Enquanto o reality está acontecendo, tem uma equipe num campo de provas testando essas provas, vendo o que funciona, e um pouquinho antes, muitas vezes no intervalo, no break, os participantes eles são ensinado sobre as provas. Vai aqui, funciona ali o que a gente chama os ninjas, né? O Uhum. pessoal que está com o toca e tal. Então ele explica para que no ao vivo tudo flua bem também. Antes das votações, os participantes reforçam as regras, né, de como aquilo deve fluir, enfim. Mas tem essa coisa do ao vivo, né? Daquilo que foge um pouco do controle, e eu acho que isso dá uma certa emoção também. Perfeito. E, cara, tem alguma história legal de bastidor? Você falou bastante aí sobre personalidades que você conheceu, sobre os peixes grandes de fato, mas tem alguma história legal de bastidor, de alguma coisa? Às vezes você estava trabalhando ali, você ouviu uma coisa e falou assim, "Ugh!" Ou então você, sei lá, estava participando de algum projeto muito legal e quando você viu, você estava com uma pessoa muito foda, que era alguém que te inspirava, alguma coisa assim. Tem alguma história legal assim? Deixa eu pensar. Uma coisa que eu percebo no reality de confinamento, em alguns formatos, é que é óbvio que a gente não se envolve e a gente tem esse distanciamento, mas as histórias elas mexem com a gente também. As eliminações, personagens marcantes, tem uma emoção. Então, assim, você vê, sei lá, uma chegada de final de uma Fazenda 15, por exemplo. Isso tem na internet, o pessoal pode ver. E aí tem uma queima de fogos e aqueles participantes estão felizes por estar lá. Você está dentro daquilo e você vê a captação, o som, e você vive uma emoção parecida. Não que você torça para A ou B, porque todos eles estão juntos, mas isso de alguma forma tem um envolvimento, sim. Eu acho que na TV, às vezes, os estúdios de TV ou alguns cenários, eles trazem memórias afetivas, então eu já vivi isso também. Nossa, tal palco. Uma vez eu lembro no Bake Off, a gente foi acompanhar o pessoal do Domingo Legal. E aí já com o Celso Portiolli agora, mas ainda é o Domingo Legal, um programa que tem várias memórias afetivas, né? Eu vi o RBD chegando naquele palco, eu vi grandes artistas latinos, Rick Martin, Shakira estando ali, enfim. Então tem um pouco dessa emoção, sim, né? A TV, ela talvez a cada geração isso se perca um pouco, mas ela tem uma memória afetiva muito grande para a gente, né? Uhum, perfeito. Cara, falando um pouquinho agora de branded content, a gente falou um pouco sobre o seu trabalho atual agora também, mas eu queria entender um pouquinho, essas marcas que anunciam, vamos falar de SBT agora, Uhum. essas marcas que anunciam ali, elas definem como elas querem aparecer, como elas vão aparecer, de que forma elas vão aparecer? As marcas, elas têm um briefing onde elas falam um pouco de público-alvo, aquele produto ou ação ou promoção que elas querem destacar. Elas podem indicar preferência por algum programa, algum talento, apresentador, né? E aí eu tenho usado o termo talento, que geralmente quando a gente usa isso, né? O talento ele é um apresentador, uma apresentadora, um humorista, um assistente de palco, um influenciador, né? Então a marca ela pode indicar isso, mas geralmente ela tem um briefing, ou ela ou a agência, de como ela quer estar presente, e esse setor vai pensar quais programas fazem sentido para aquela marca, a partir do público, dos valores que são atingidos, e além de quais programas, que tipo de ação e como essa ação vai se desenrolar, para que a marca esteja bem envolvida com aquele quadro, com um passa ou repassa, com um jogo das três pistas do programa Silvio Santos, com o relógio da Praça é Nossa, com tais núcleos da novela, com aqueles personagens, enfim, de forma que o conteúdo e a marca se envolvam, né? O público sabe que é uma ação proporcional, uma ação promocional, mas que a marca esteja muito integrada àquele universo, aos valores que aquele talento tem, valores de família, de diversão, de jovialidade. E aí o nosso setor pensa isso e vai alinhando com a direção artística de cada produto e com a marca. Boa. Cara, e isso é algo que
eu acho que é uma crescente hoje em dia, né? O entretenimento, de fato, a publicidade está atrelada ao entretenimento. Ninguém mais quer ver do tipo alguém falando assim: olha esse celular é bom, compre esse celular. Ninguém quer mais ver isso. As pessoas querem, e também não querem que sejam interrompidas, né? Todo mundo odeia assistir 5 segundos de anúncio no YouTube, elas não suportam isso. Então elas Uhum. querem que o anúncio faça se elas querem um anúncio, se tem que ter aquele anúncio, elas querem que ele faça parte da programação de fato. Como que vocês criam essa relação consistente do tipo, não é só uma inserção, é de fato uma história da marca está ali atrelada àquele programa, àquela participação, aquilo que está acontecendo naquele momento? Então, eu acho que também tem o mundo real, né? Muitas marcas, varejo, prestação de serviço, eles querem fazer o merchan clássico, que é o testemunhal. Ah, É uma bancada, é o produto ali, ligue aqui, acesse ao QR Code. Isso é importante para algumas marcas, para alguns tipos de consumidores e para muitos programas da TV aberta, né? Existem vários anunciantes que são importantes para que a gente tenha algum tipo de programa. E aí, tal público pode gostar ou não de tal atração, a gente pode ou não ser o público-alvo daquele produto. Mas isso é minha existe. bolha, minha É, bolha. exato, mas as pessoas assistem, elas consomem, isso é importante para alguma parcela do nosso público, né? O país é muito grande, a gente tem diversos públicos, então isso é importante para a TV aberta. A gente geralmente apresenta para a marca o que é aquele programa, com quem ele fala do ponto de vista de audiência, qual é o perfil daquele apresentador ou apresentadora, mas não é um jogo fácil. Você tem Uhum. orçamento, prazos, né, limitações do programa. Então, nem sempre brand content, ações para marcas, é feito de um orçamento gigante, num programa com grande audiência, numa super marca que entrega um envolvimento sutil e genial e que vai ganhar grandes premiações, né? Nem tudo é perfeito assim. Muitas vezes você equilibra assim, um orçamento menor e faz uma ação aqui, brinca mais no digital. Muitas vezes você tem uma coisa que fica quase tão quadrada e você fala, putz, a gente poderia ter feito melhor. E às vezes dá certo. Marca, agência, o veículo, né, o time de criação ali jogam junto e você consegue fazer um case legal, uma ação bacana, os talentos também da emissora trazem essa criatividade, então é um equilíbrio. Mas para funcionar, enfim, você envolve dinheiro, envolve anunciante, nem sempre tudo é o mais criativo, o mais ousado, o mais sutil. É um pouco do equilíbrio disso. Uhum. Mas e você enxerga que essas ações de união entre marca, programa, enfim, que tem uma relação maior de fato, elas estão crescendo no mercado? Eu acho que sim, eu acho que tem formatos de televisão, de game shows associados com a marca, e aí faz sentido porque tem a ver com entrega rápida, com variedade de produtos, ou um alimento muito presente na vida das famílias, ou um supermercado presente. Isso tem a ver com os valores daquele reality, então esse tipo de patrocínio, esse envolvimento faz sentido. E na ficção também, as marcas elas estão presentes, né? Isso de alguma forma. Eu acho que é uma tendência, né? E precisa fazer sentido para o público. Então a marca tem que ter a ver com aquele personagem, né? Ao mesmo tempo, tem um debate novo e do qual é importante alguém que domine para falar um pouco melhor, que é a questão jurídica. Então, quando se envolve o público infanto-juvenil, determinados produtos, além de fazer sentido para o conteúdo, isso não pode ser agressivo, isso não pode envolver alguns produtos. Então, a publicidade ela é uma mudança constante, né? Ela se adequou, por exemplo, para a questão da publicidade do álcool, da indústria tabagista. Hoje a gente vem pensando na questão dos alimentos, do açúcar, enfim. Então a publicidade ela também vai se aprimorando e os veículos, as plataformas vão entendendo também como abraçar isso. Mas a tendência é essa, com personagens, talentos que tenham esse dematch, né, dar um match com a marca e que isso seja natural para o público, porque senão vira uma coisa que me atrapalha e eu pulo e eu vou para algum outro lugar. Uhum, perfeito, perfeito. Cara, assim, você falou sobre o público infantil e tudo mais, mas hoje em dia também você falou das casas de aposta, né? As bets que tem, também acaba sendo uma pauta um pouquinho delicada para trabalhar em comunicação, trabalhar com publicidade, né? Sim, e de alguma forma as plataformas, os jogos, eles também anunciam na TV, então
como é que você equilibra a linha editorial do jornalismo, né? Pelo que eu tenho visto, a TV aberta tem conseguido trabalhar bem com isso, as emissoras elas têm anúncios dessas plataformas, mas o jornalismo tem falado também disso, né? Posso citar no caso da Globo Fantástico, no caso do SBT o Tá Na Hora e alguns outros programas, eles têm também feito reportagens sobre as controvérsias do mercado de apostas esportivas e outras plataformas com esses ganhos, ao mesmo tempo que os talentos no digital ou na TV também estão integrados a essas casas, né? No caso da Fazenda 15, a Betano, por exemplo, também estava presente. O quarto da Fazenda tinha, né, elementos esportivos, decoração da Betano, e as mecânicas de jogo também estão envolvidas. Então, um participante apostava em qual era o outro que ia sair, e o público também apostava nas mecânicas do jogo, provas, eliminações, enfim. Atualmente, as casas de aposta elas têm movimentado, né, o mercado audiovisual. Então, é um desafio. E aí, né, quanto isso vai ser regulamentado do ponto de vista jurídico, a lei vai avançando para isso, mas a TV a gente também tem esse cuidado. É publicidade, está presente nos programas, mas com a responsabilidade, falando disso, e hoje você já tem, né, aposte com responsabilidade, enfim, Então é uma realidade. Mas eu acho que a gente, quando faz uma conversa aqui aberta, enfim, também tem que falar sobre isso. O mercado de apostas é controverso, né? Você está lidando com um tipo de vício e a legislação precisa olhar para isso. E aí eu acho que a TV, que é também entretenimento, mas é informação, precisa ter essa independência. O que eu quero dizer é, tem que ter matéria sobre o jogo do Tigrinho, tem que ter matéria sobre apostas esportivas, os influenciadores, os talentos que estão envolvidos sobre isso, e eventualmente eles vão estar nas emissoras. Mas é parte da comunicação, a gente não pode ficar tão refém. E eu acho que isso tem funcionado bem. A gente tem as Olimpíadas, a gente tem os campeonatos, as casas de apostas estão presentes, mas ao mesmo tempo a imprensa, a televisão tem falado sobre isso, sobre os riscos, e esse é o caminho. É uma linha tênue para a própria emissora, né? Que ela tem que tomar cuidado para não passar demais aqui, para não passar demais daqui. Uma coisa pode acabar atingindo a outra ali. Então acaba sendo uma linha bem, bem delicada que ela tem que seguir, né? Uhum. E pelo que a gente tem visto, tem tido esse cuidado, né? Anunciar, falar que é uma coisa interessante para quem acompanha, mas com cuidado, com ponderação, isso é fundamental. Perfeito. E, cara, como que você imagina o futuro do brand content? Tipo assim, daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que você imagina que vão estar essas coproduções entre marcas, empresas? Como que você imagina isso, o futuro disso? Legal. Eu acho que tem muita oportunidade em multiplataformas, pode estar no YouTube, pode estar como podcast, pode estar no streaming, para ter formatos de ficção, não ficção diferentes em que as marcas cheguem junto e faça sentido. Tem muita marca que é isso, uma marca de moda, de óculos descolado, de plataforma de compra, ou uma marca de segmento, que seja de suco natural, uma marca vegetariana, vegana, ela pode se integrar a projetos muito bacanas e viabilizar realities, programas de entrevistas, enfim. E eu acho que isso é importante, porque você vai conversando com outros públicos, né? De alguma forma, eu imagino que o que é o streaming, os canais FAST, a TV, vai se integrando, virando uma coisa só, e a gente vai pensando como ter a publicidade ali. Vai ser um anúncio, o break vai continuar existindo, ou não faz sentido porque todo mundo vai mudar, vai para outro lugar, a marca está ali presente, mas se ela fosse integrar quase igual um anúncio que a gente pula no YouTube, as pessoas vão pular também. Então essa economia da atenção é muito importante. Mas eu acho que tem oportunidade, tem coisa que dá muito match, tem oportunidades bacanas. E eu digo isso não só para publicidade, mas para muita gente legal que quer fazer coisas bacanas no audiovisual e não consegue se viabilizar porque precisa de grana. Então, nichos, setores menos representados de alguma forma no audiovisual podem ter parceiros, marcas, plataformas que se integrem a isso, né? E aí acho que tem outros debates sobre a regulamentação do streaming, cota de tela, o papel, né, do audiovisual nacional, mas eu acho que é muito importante que essas discussões ocorram e avancem
para que a gente tenha mais gente, porque se a gente tem mais gente, a gente vai ter mais galera que está querendo entrar no mercado, tendo vaga de assistente de produção, de assistente de roteiro, ajudando com maquiagem, figurino, iluminação. É uma indústria muito grande, então se a gente consegue avançar um pouco nessas conversas, a gente tem mais coisas surgindo, mais empregos sendo criados, e acho que o mais importante também é ter a nossa identidade nos formatos, nos realities, nas novelas. Eu acho que tem muita coisa boa, muitas novelas de outros países, muitos formatos legais vindo de fora, mas a TV precisa continuar tendo a nossa cara. E eu não sei se vai ser TV, mas o audiovisual e as plataformas precisam continuar falando com o Brasil, com seus diferentes estados, com suas festas populares, religiosas, né? Eu mesmo sou um apaixonado pelo carnaval de escola de samba, e a gente tem visto como a publicidade tem se integrado a isso. Então, você tira jornalistas e coloca influenciadores e não dá certo. Você troca o time de jornalistas pelo time de entretenimento para fazer ações de integração de marca dentro do desfile, dentro da transmissão, porque no jornalismo você não pode, o jornalista está falando de marca, mas ao mesmo tempo, às vezes as marcas estão presentes porque dá menos audiência e porque o carnaval acontece na rua, elas querem investir em mobiliário urbano. Mas é importante que essas narrativas populares, que tenham a ver com a nossa cultura, estejam na TV, estejam no streaming. Então, como essa conta vai fechar, né? Os canais da TV pública vão entrar, você vai ter editais, você vai ter empresas estatais ou empresas estratégicas que querem colocar dinheiro ali por meio de editais. Eu acho que são discussões também que estão em vista e elas não estão tão longe da gente, porque é num projeto desses que uma pessoa que a gente conhece vai se integrar, vai construir coisas legais e vai se encontrar na carreira também. Cara, você falou uma frase que eu achei muito foda, que é, você trabalhando na TV, você falou assim, eu não sei se vai ser na TV. E a gente tá vendo isso crescendo muito forte. Por exemplo, a Cazé TV hoje cobrindo Olimpíadas. Não é batendo de frente com a Globo, porque a gente sabe que a mídia de massa, a Globo sempre vai ter uma maior, pelo menos por hora, tá tendo uma maior audiência, mas ela fazendo uma cobertura praticamente de todos os jogos. Todos os jogos tem uma equipe fazendo uma cobertura. Cara, sei lá, 10 anos atrás eu não conseguiria imaginar isso. 5 anos atrás eu não conseguiria imaginar isso acontecendo. E hoje tá acontecendo isso, eu acho muito foda isso. E eu acho que isso é o que você falou, vai trazer emprego, vai trazer novas possibilidades, vai fazer com que o SBT, com que a Globo, com que a Band comecem a pensar novos vieses, novas formas, e consequentemente isso vai gerar mais produtos. Eu entendo assim, pelo menos. Você entende dessa forma? Entendo, assim. Tem algumas provocações que eu faço também, que por exemplo, no caso da Cazé TV, ele fez a abertura das Olimpíadas, mas ele também precisou de um talento construído na TV e que é popular, que é o Milton Cunha. Ou seja, ali é uma integração, né? A Cazé TV ela tem um público mais jovem, talvez masculino e virtual. E o Milton Cunha é um homem do norte do país, idoso, gay e ligado ao carnaval de avenida. Então, de alguma forma, você integra esses públicos para abranger. Mas a Cazé TV também precisou de um nome que se construiu na TV aberta para se expandir, para não ser 100% virtual. E eu acho que isso é importante e a gente pensar formas de regular isso para que quando as plataformas venham, elas contratem os nossos talentos, construam os estúdios aqui, os formatos também sejam desenvolvidos aqui, para que a gente consiga fomentar e crescer ainda mais esse mercado, né? E quando eu digo não sei se é TV, eu não estou falando em fim da TV, porque eu acho que os talentos, a nossa forma de fazer novela, de assistir streaming, continua, mas é alguma outra coisa. Até porque é difícil falar de fim da TV quando você abre uma plataforma como Netflix e vê que as principais séries infanto-juvenis são feitas na TV aberta, com talentos da TV aberta, e muitas vezes são remakes das mesmas novelinhas mexicanas que a gente via no SBT lá nos anos 90. Ainda sobre Chiquititas, sobre Carinha de Anjo, sobre outras histórias, né? O Casamento às Cegas, que é diferente, é também uma coisa que o namoro da TV já foi, que o Big Brother já foi. Então, acho que o streaming, ele inova, mas ele também olha para o que a TV aberta está fazendo. Se você olha para o que é Pedaço de Mim, novela da Netflix com Vladimir Brista e Juliana Paz, tem muito do que era o Manuel Carlos nas novelas, as crianças, o melodrama. Se você olha para o que a HBO, né, agora a plataforma Max está fazendo como novela, é Dona Beija, que gera uma novela lá da TV Manchete. Então, eu acho que o streaming ele inova, as plataformas inovam,
mas eles também trazem um pouco disso. Se você olha alguns formatos, eles são o que os programas de auditório já estavam fazendo. Mas eu acho que é o futuro, isso tudo vai estar sendo integrado mesmo. Perfeito. Cara, falando de futuro agora, e o futuro do Yuri? Como que você imagina o seu futuro, você daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que você imagina pessoalmente e profissionalmente também? Legal, legal. Me faço essa pergunta várias vezes. Eu acho que é sobre roteiro e conteúdo, e aí eu também penso em futuro do trabalho, inteligência artificial. Eu acho que as pessoas vão precisar ainda de roteiristas, de pessoas que falem para pessoas e que tenham sentimentos e que entendam o povo. Eu acho que a minha diferença para uma inteligência artificial, para um chat GPT, é conhecer e viver o Brasil, a TV aberta, o SBT, as escolas de samba, o Brasil. E eu acho que isso ferramenta nenhuma substitui. Ela caminha para isso, mas essa essência, de alguma forma, é eu que vou ter. Então eu me vejo sim numa direção geral, artística, ou numa direção de conteúdo. Eu não sei se é sempre com marcas, ou se eu vou estar de novo construindo, né, junto com a emissora, mas eu já percebo que é dentro do campo de roteiro, de conteúdo, né? Claro que um repertório com edição, um repertório de produção, ele agrega, mas de uma forma eu me vejo nisso. Gosto da ficção, né? Eu acho que todo mundo tem essa coisa de querer ser um autor de novela, a gente cresceu com essas referências, ou essa figura que os gringos chamam de showrunner, dirige, produz e escreve. Eu me vejo nisso, assim, ajudando a construir histórias que sejam de massa, né? Eu não me vejo num mercado de nicho, falando com um projeto mais autoral e pequeno, então uma TV aberta, de massas, uma plataforma grande, e que fale do Brasil para o Brasil, que conte as nossas histórias para o nosso povo. E aí, construindo uma equipe diversa, com pessoas que pensam também da mesma forma, e eu acho que essa é a tendência. Tem um pouco da paciência, né? A gente precisa entender que não é do dia para a noite, as coisas vão acontecendo, mas eu busco a cada dia construir esse lugar. Maravilha, cara. E vai conseguir, vai conseguir. Daqui uns 5 anos aí, nós vamos ver lá subindo o seu nomezinho aqui, ó, dirigido por Yuri Esteves. Finalzinho assim, ó. Cara, Excelente. pode falar, pode falar? Não, não, falei excelente, estou torcendo Ah, e construindo isso. Obrigado mesmo. é isso aí. Cara, chegamos no momento da dica café. Eu queria que você. Nós falamos aqui sobre bastante coisa: brand content, roteiro, reality show. Falamos também produção de conteúdo de fato, internet, televisão, enfim, falamos sobre bastante coisa. E eu queria que você desse uma dica para a galera que está assistindo, para eles saírem daqui e aprenderem um pouquinho mais sobre isso. Então, pode ser, sei lá, um livro, um podcast, um filme, uma série. Sei lá, não fazer nada, ficar deitado, porque ficando deitado a pessoa aprende alguma coisa, ou ela só descansa e descansar é bom. Enfim, uma dica que você daria para essa galera. Legal. Pode ser um vídeo e um podcast, enfim. Claro, manda ver. Legal. Matheus, eu diria assim como dicas para o pessoal do Pode Ser Café, uma delas é o podcast Primeiro Tratamento, é um podcast que eu comecei a acompanhar focado em roteiro, de ficção, não ficção, sempre escutam novos talentos da área, né? Conversam sobre o mercado, rodadas de negócio, festivais. Me ajudou muito a conhecer outros profissionais e a criar referência disso. Então, essa eu acho que é a dica mais cult, sofisticada, e tem a dica bagaceira, popular, TV aberta, que era até da que a gente estava conversando, que era uma referência que você não tinha, e às vezes eu falo para a galera que quer conhecer um pouco do universo de reality lá atrás, quando tudo era mato, né? O primeiro reality de confinamento, assim, a gente fez o No Limite no Brasil, né, que foi o Survivor e tal, mas esse formato que hoje seria a Fazenda e o Big Brother começa nos anos 2000 com a Casa dos Artistas, né? E na época que ela foi ao ar, enfim, o sucesso de audiência, tem várias questões sobre o formato, é legal pesquisar, mas ela depois virou um DVD. E esse DVD ele era um compiladão de todas as temporadas e ele tem no YouTube. Então, o que era um reality de confinamento nos anos 2000? A captação, a edição, não existia corredor de câmeras, eram câmerazinhas de segurança, igual de casa, dentro de uma mansão, ao lado da residência do Silvio Santos, que era o dono da emissora. Como é que era a eliminação? Era por telefone, as pessoas ligavam e elas eliminavam ali ao vivo.
como é que eram as dinâmicas com marcas, existiam, ainda era algo muito novo. Enfim, é engraçado, tem, enfim, muita coisa bacana, mas você vai pensando como se desenvolve um formato. E aí, quando você olha hoje o que são os realities, é legal ver como é que foi lá atrás, como é que isso começou. Tudo era muito quase bobinho, inocente, as mecânicas não eram pensadas, então era roteirizado, não era? E você imaginar o que era o grande apresentador de TV, que era o Silvio Santos, conduzindo um reality de confinamento com artistas. Então é um caldeirão de referências, e eu acho que hoje a gente olha muito para o que os gringos estão fazendo, mas como é que isso chegou aqui? Então é divertido, você bota lá no YouTube, dá risada, vê muita maluquice, mas é legal para comparar e ter um pouco desse repertório aí do formato de realities. Então, são duas referências, elas se complementam, e é a minha dica para quem está acompanhando a gente. Ô Yuri, eu achei absurdo quando vocês estavam contando no carro de pessoas que não é que surgiram lá, mas que passaram por essa casa, né? Por esse primeiro reality. Fala algumas pessoas aqui, porque na hora eu falei assim, gente, sério isso? A Casa dos Artistas 1, ela tinha de Núbia Oliver ao cantor Supla e a Bárbara Paz, passando pelo Alexandre Frota, enfim, ela era esse misto de celebridades que vinham da TV e também da personalidades da mídia, né, o que algumas pessoas hoje chamam de subcelebridades, mas ela era essa loucura, né? A final foi da Bárbara Paz com o Supla, enfim, e aí na final o senador da República, que era o Eduardo Suplicy, junto com a prefeita da maior cidade da América Latina, que era a Marta Suplicy, entram na emissora e acompanham a final do reality e dá 50, 55 pontos de audiência. No dia seguinte tem um anúncio de revista e jornal que era: na guerra da audiência venceu a paz, porque a vencedora foi a Bárbara Paz, então tinha esse trocadilho, vencia o Fantástico com mais de 50 pontos, tinha controvérsia sobre o formato, então o programa quase saía do ar, enfim, e aí depois vem o Big Brother, vem o Bambam na Globo, mas a Casa dos Artistas era essa loucura, né? O Alexandre Frota pula o muro e vai embora do reality e descobre que o reality é um fenômeno e volta para casa e fazem uma votação aberta em que os participantes aceitam que ele volte. É o Silvio Santos ligando para casa de 10 pessoas e falando quem deve sair, enfim. E tudo isso que a gente hoje fala de streaming, de canais fast, você tinha lá atrás a DirecTV, né, que depois é comprada pela Sky, e você já tinha o pay-per-view da Casa dos Artistas, enfim. Então, muitas dessas discussões ali, elas ainda eram embrionárias e de uma forma divertida. É loucura, é TV aberta, anos 2000, na sua essência. Um caos de verdade, né? Cara, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui. Tenho certeza que a galera aprendeu bastante. E, cara, como que as pessoas te acham? Se alguém quiser falar com você, bater um papo com você. Legal, legal. Posso mandar também por link isso escrito direitinho. As duas plataformas que eu uso mais são o Instagram, que é @YuriEsteves1, YURI Esteves, tudo com S, e o número 1. E no meu LinkedIn também está Yuri Esteves Roteirista. Posso também passar o link, uso bastante e gosto de trocar ideias, gosto de responder mensagens. Estou super aberto também a conversar, a estar presente em eventos, compartilhar também um pouco dessa experiência do meu trabalho. Enfim, é isso. Então, meu Instagram, @YuriEsteves1, e no LinkedIn, Yuri Esteves Roteirista. Também estou lá, se colocar também na busca Yuri Esteves SBT, enfim, acho que o LinkedIn tem uma busca bem eficaz. É isso, adoro estender essa conversa para as redes e acho que elas super funcionam, então estou aí, é só chamar que a gente tá junto. Maravilha, cara. Bom, esse episódio aqui ele vai sair em algum momento, não sei quando ainda, então se você estiver ouvindo agora ou assistindo agora, nós temos muitos episódios anteriores a esse, então você pode voltar, assistir algum outro episódio agora que você já assistiu esse, já viu esse, você pode voltar e assistir todos os outros, faz uma maratona aí que vai ser bem legal. E, mais uma vez, reforço aqui para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, isso ajuda bastante a gente. Se estiver no Spotify, clicar no sininho e salvar o episódio também. É isso, cara. Muito obrigado e tchau, tchau. Um abraço para você. Obrigado pelo convite, Matheus. Sucesso no podcast. Um abraço também a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.